É muito interessante porque, realmente, como disse o José Irineu, é um novo paradigma. Por quê? Porque o paradigma antigo, né, o mais antigo, o primeiro deles, lá de década de 50, quando descobriram que existia o DNA dentro do núcleo, que era uma dupla hélice, e que, ao longo dos estudos, descobriram que o DNA é que tinha a informação escrita para se fazer proteínas, é, de, houve uma espécie de furor dentro da medicina, vamos dizer assim, ou dentro da ciência, e que começou a se acreditar que tudo era o DNA que resolvia, né? Era tudo, é a genética, é a genética. Até que em 1990 começou o projeto Genoma Humano, que com o advento da ampliação, né, da capacidade da informática, eles conseguiram terminar de ler essas duplas hélices aí, que tinham os genes, e em 2003 nós temos o final do projeto Genoma Humano, que foi já foi ali uma quebra de paradigma. Por quê? Porque primeiro achavam que o nosso DNA, que o DNA humano, por ser tão complexo, né, o ser humano ser tão complexo, ele deveria ter mais de 150 mil genes atuantes. E nós só temos 23 mil genes atuantes, e isso foi muito complexo na hora de definir as coisas, né? Os cientistas achavam assim, que como assim nós temos menos genes do que um arroz, por exemplo, né? Aquela planta lá que a gente come, né? Arroz tem 32 mil genes, né? Então, e muitos animais, e muitos, até inclusive genomas de alguns insetos e coisas assim, então são maiores do que o do ser humano. Isso foi uma questão que as pessoas ficaram bastante surpresas, mas não é a única coisa, né? A gente tem algumas coisas no nosso DNA que são altamente interessantes. Por exemplo, nós incorporamos ao longo desses mais de 200 mil anos que temos essa última versão do DNA humano, nós incorporamos mais de 300 genes que são de vírus e bactérias. E são, por exemplo, né, nós temos uma enzima que alonga telômeros, a famosa telomerase, que é uma dessas aquisições, né, de vírus e bactérias. Não é interessante isso, gente? Então, você vê que o ser humano realmente tem algumas características fantásticas. Agora, algumas coisas são mais importantes do que isso, que vai ser a nossa capacidade de hoje avaliarmos as nossas tendências, as nossas possibilidades de desencadear problemas ao longo da vida. Então, o DNA é como se fosse o nosso hard disk, né? É como se a gente tivesse lá uma espécie de arquivo com tudo escrito, né? Que é uma outra coisa muito interessante, porque por isso o dogma da medicina, né, dizendo que tudo a culpa era do DNA, porque estava tudo escrito lá. Mas os seres humanos são todos muito parecidos, porque nós temos 99% dos genes iguais. E aí essas coisas todas, né, como eu estou falando aqui, ficou muito complexo. Mas nós descobrimos também, e é interessante, que o cientista que começou a levantar essa questão já foi na mesma década que descobriram o DNA, e foi na década de 50, que eles começaram a pensar assim, não, mas tem uma coisa que não está batendo aí. E foi assim que surgiu a famosa hoje epigenética, né, que a gente fala tanto, até porque os nossos florais quânticos, eles são produtos que acabam desenvolvendo a nossa capacidade de modulação epigenética, ou seja, modulando a informação. E é aí que entra a maravilha de nós termos um diagnóstico que tem 97, 98% de acerto, ou talvez até mais hoje,
de um laboratório de Israel, mas isso eu vou deixar para eles falarem. E esse exame, ele me dá uma segurança muito grande de saber o que essa pessoa tem mais chance de desenvolver, ou se já está desenvolvendo algum sinal e sintoma, o que é mais provável que essa pessoa tenha, e aí nós podemos intervir, porque não adianta nada, e aí vem outra, né, questão aí da quebra de paradigma, não adianta nada nós pensarmos, então tá, então agora eu vou fazer o mapa do DNA, e vou dizer, essa pessoa vai morrer de câncer, de fígado, a outra vai morrer do coração, a outra vai morrer não sei do quê, e pronto, cruza os braços e deixa acontecer. E isso não é verdade. Hoje nós podemos fazer ações, desde uma mudança de dieta alimentar, uma mudança de sentimentos e pensamentos, né, que a gente fala tanto, o uso das essências vibracionais, o uso de outros produtos que são estimuladores ou moduladores da epigenética, e tudo isso vai fazer um conjunto de ações que vai conseguir que você não desenvolva a doença mais provável que estava no seu DNA. Isso, para mim, isso veio assim muito a calhar, veio muito a me dar mais conforto e tranquilidade em justamente criar as ações epigenéticas que a gente propõe. Porque quando eu proponho uma ação epigenética, eu estou imaginando que essa pessoa mais provavelmente vai desenvolver ou está desenvolvendo tal coisa. E se eu tiver um exame de DNA, eu tenho certeza disso. E a minha ação vai ser muito mais personalizada e muito mais incisiva naquilo que realmente importa. Às vezes a gente faz várias ações porque a gente tem que atuar em várias coisas porque a gente não sabe qual é a coisa que está acontecendo naquele momento. Então, por isso que a gente trouxe o José Irineu aqui, o Giovanni. O José Irineu teve essa grande ideia aí, não sei direito como é que aconteceu, mas de se conhecendo lá e fazendo uma avaliação do mercado, né? Quando a gente fala de exame de DNA, a gente vê de tudo nesse mercado. E aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você pode fazer pelo correio. Você manda uma gotinha pelo correio, eles dizem de que origem você é, né? Como se você não soubesse, mas tudo bem. Então, você pode saber teus ancestrais aí, quantos por cento você é de, sei lá, da África, da Índia, do não sei aonde, e é algo assim, feito, né, sem nenhum cuidado. Então, você veja que hoje a gente pode usar o DNA de qualquer forma, e não é isso que nós queremos. Nós queremos uma coisa que seja séria, que tenha reprodutibilidade, que tenha muita ciência, né? E com isso, com este tipo de exame, mas sendo o exame certo, e eu sempre falo muito disso, o pessoal que me conhece sabe que eu falo muito da qualidade e da tecnologia, né? O pessoal diz muito, Rosângela, por que você fala desse produto e não daquele? Porque esse tem tecnologia, esse eu sei de onde vem, esse eu sei o que vai acontecer com ele, né? E o outro pode ser similar, mas não tem tecnologia nenhuma, não vai funcionar direito, e eu não vou botar meu nome numa coisa que eu não confio. E aí nós temos a chegada desse teste há 2 anos no Brasil, é um teste que já tem praticamente uma década, e aí eu vou passar para o José Irineu explicar um pouco melhor o que eu não falei aqui, que eu só quis dar uma introdução. Não, realmente, não, é uma mudança muito grande, né? As tecnologias, é o que eu estava falando, né? Você tem 2 aspectos. Quando o paciente vem, você tem que primeiro fazer o diagnóstico. Eu sempre insisto muito no diagnóstico, né? Sempre nos meus cursos eu falei muito diagnóstico. A outra coisa é como você vai tratar o paciente, né? Tá certo? Para você tratar ou fazer prevenção, essa é a grande mudança, né? Até alguns anos atrás, vamos dizer assim, no início, eu brinco com a história dos 5 P's, né? Eu gosto de criar padrões porque fica mais fácil para falar, né? A medicina convencional trabalha com o P da patologia. Você tem que ter uma patologia instalada para então você entrar com a técnica da medicina convencional, que a gente chama de antidotação, que é bloquear os sintomas, bloquear o processo, seja química ou cirurgicamente, né, mas é sempre uma ideia de bloqueio, né, dor antiálgico, febre antifebril, então sempre bloqueando, né, ou amigdalite tira amígdala, né, que também não deixa de ser um bloqueio. Esse é o mundo da medicina
da patologia da medicina convencional. Nós já trabalhamos numa visão que a gente chama sistêmica integrativa, né, da saúde, né, que antigamente se falava em holística, né, mas já caiu em desuso isso, porque hoje a coisa é muito mais ampla, não é isolada. E aí tem o segundo P, que é o P do processo, né? Então, em vez de trabalhar querer fazer desaparecer uma pedra no rim, que é uma patologia, nós vamos trabalhar o organismo para que ele não fabrique pedra, né? Certo? Então, você tem um processo orgânico acontecendo que está desencadeando, aparecendo pedra. Então, você tem que regular o metabolismo, né? Alguns chamam de regulação metabólica. E a maneira de fazer aí a questão de fazer essa regulação, que entra as tecnologias e as técnicas de regulação, né, de otimização do funcionamento. A gente sabe que todo o processo químico ele tem um controle eletromagnético, né, e por isso que as terapêuticas quânticas vão trabalhar no controle dos processos, na regulação dos processos, né, certo? Então, tudo que age sobre os processos, para o bem e para o mal, né, a gente chama de epigenética, né? Tá certo? Epigenética, eu vou explicar por quê. Então, o estilo de vida, como a Rosângela falou, os pensamentos, as emoções, os relacionamentos, né, a atividade física, ou seja, tudo que você faz, tudo que acontece na sua vida, não deixa de ser epigenético. Por quê? Porque ele vai agir sobre o teu organismo. Mas o teu organismo, como ele se estrutura e como ele se manifesta, tem que estar determinado geneticamente, tá certo? Porque senão, em um certo momento, eu agiria como eu seria um ser humano, no outro eu seria um pinguim. Nós somos sempre seres humanos, nós estamos... Quer dizer, nem todo mundo, mas aqui não é o motivo da nossa conversa hoje, mas, de modo geral, todo mundo reage como ser humano, né? Eu achei que eu era um pinguim. Oi? Eu achei que eu era um pinguim. A gente pode entrar no Pinguim, no Coringa, no Batman, são vários. Mas, então, a nossa forma de estruturar, né? Eu sempre falo, a gente tem que pensar em duas coisas sempre. Tu tem uma estrutura que executa funções, então sempre estrutura e função. Então, você pode ajudar a estrutura a se conformar bem, e os quânticos são ótimos para isso, e você pode agir nas funções também, os quânticos são ótimos para isso, né? Fora todo o resto, né? Que, como eu falei, constitui a epigenética. Mas tudo isso vai agir sobre o meu organismo, que vai responder lá no seu núcleo o que ele vai fazer. E lá no núcleo você tem, então, o DNA, que é a caixinha de ferramentas que diz o que vai acontecer. Certo? O DNA da tireoide vai comandar que faça o hormônio da tireoide. O DNA do músculo vai comandar que faça músculo. O DNA do osso vai comandar que faça osso. Então, você tem milhares de células, tipos de células no organismo, e todas, cada uma com uma parte do DNA funcionando, cada um fazendo a sua parte. Então, o objetivo é uma coisa interessante, né? Então, assim, no DNA está todo o arsenal de respostas e ações que o organismo vai fazer. Mas isso vai depender da epigenética, né? Certo? Começou a ter uma discussão que o que é importante é a genética, que o importante é a epigenética. Na verdade, eu gosto de uma frase que diz o seguinte, né? Que o pessoal da epigenética diz assim, não, o importante é a epigenética, se você não tiver uma ação epigenética, vamos dizer, fumar um cigarro. Se você não tiver fumar um cigarro, você não faz o câncer, né? Mas tem uma frase muito bacana que diz o seguinte, a epigenética é o revólver que dá o tiro em você, mas a genética diz onde é que o tiro vai pegar. Entendeu? Porque você tem, se você fuma e o cigarro é cancerígeno, né? Se você tiver tendência genética a fazer câncer de pulmão, você vai fazer. Agora, se você não tiver tendência genética a fazer câncer de pulmão, você não vai fazer. Isso responde àquela pergunta, mas o meu tio fumou 10 carteiras por dia a vida inteira e nunca teve. Porque ele não tinha a genética. Ele teve a epigenética, mas não teve a genética. Claro que ele pode não fazer o câncer, ele fazer um enfisema, ou fazer bronquite, outras doenças, entendeu? Mas, de qualquer maneira,
como eu falei, onde vai... Tem gente que fuma e faz câncer de fígado. Por quê? Porque a tendência genética é no fígado, que é o outro filtro, né? Então, a genética vai dizer onde é que esse tiro que é dado pela epigenética vai pegar. Então, na verdade, a discussão qual que vale, isso é uma discussão muito maniqueísta, é uma bobagem. Na verdade, são as duas, é a venda casada, né? Tá certo? Você precisa ter a genética e a epigenética para a coisa acontecer. Ora, se você precisa dos dois fatores, e a genética... Qual é a vantagem, né? Então, a genética é fixa, o variável é epigenética. Então, tem que aprender as ações epigenéticas, né? Que é o que a Rosângela sempre propõe, que a meta dela nos cursos dela é exatamente esse movimento sobre você aprender a mobilizar e mexer na epigenética, é que vai ter uma resultante. Mas, até agora, não se sabia o que tinha na genética, onde é que esse tiro pode pegar. Então, agora nós temos exames que podem mostrar o que você tem na genética, tá certo? Ou seja, o que tem na genética. Então, o que acontece hoje? Vamos focar um pouquinho, então, na genética, né? Eu acho que eu falei da coisa geral, né, Rosângela? Acho que ficou bom, né? Ficou bem claro, bem claro. Então, a epigenética é fundamental, como a genética é fundamental. Epigenética é o problema da Rosângela. A genética, ela que se vire para estar fazer a regulação, ela faz super bem, obviamente. Ela é a meta disso, da regulação epigenética. E nós vamos falar um pouquinho da genética para vocês entenderem esse lado. Então, nós temos esses milhares de genes que influenciam tudo que acontece no nosso corpo, que determinam o que acontece. E os exames genéticos, desde 2003, quando terminou, até hoje, então vocês veem, tem praticamente 20 anos, então vem sendo feito estudos. Como é que são feitos estudos genéticos para chegar a um diagnóstico genético? Eu vou dar um exemplo bem simples. Você pega, o que você tem, né? O DNA é aquela escadinha enrolada, né? Sabe aquelas escadas que a gente tem em casa, né? Que sobe enroladinha, é aquilo com os degraus. Você imagina que você desenrola aquela escada, você fica com uma fita com um monte de degrauzinho. Cada degrauzinho deles é formado por duas bases, tá certo? Que tem as suas combinações específicas. Eu não vou entrar aqui numa aula de genética, vou fazer uma coisa mais simples. Então você tem os diversos degraus, só que os degraus que são combinados de duas partes tem que ter uma combinação certa. Se não tiver uma combinação certa, é como se fosse um degrau falhado. Tu entendeu? Essa falha em cada degrauzinho é chamada de polimorfismo, tá certo? Então, o polimorfismo é uma falha nesse degrauzinho. Essa sequência de degraus, na verdade, é um código de barras. Imagina quando você vai no supermercado, você tem lá um produto, você tem um código de barras, aquilo define o produto. Agora você imagina que você tenha uma máquina de costura que fabrica camisas e que ela trabalha automaticamente, ela vai usar um código de barras. Então ela vai ler o código de barra e vai começar a tecer o corpo, vai tecer o braço, vai tecer a gola, entendeu? Agora você imagina que aquele código de barras tem falha. Se aquele código de barra tiver falhas, você vai ter a gola torta ou um buraco na manga, entendeu? Então o polimorfismo, ele indica na hora que o organismo vai fabricar, como eu dei exemplo, o hormônio da tireoide, ou o músculo, ou um colágeno, ou alguma coisa assim, ele vai ter uma falha nessa produção. Entendeu? E, claro que isso é uma coisa interessante, que esse polimorfismo tem sempre estar ativo. Ele pode estar inativo. Agora, a epigenética vem e ativa ele. Essa é a coisa da epigenética, né? A epigenética pode ativar ou desativar o gene. Então, a ação epigenética que a gente quer fazer é para desativar os ruins e para ativar os bons polimorfismos, entendeu? Esse aqui é o jogo da epigenética. Daqui para frente, cada vez mais, olha, vai ser assim, ó, vai ser cada vez mais essa ação epigenética para silenciar, a gente chama de silenciar, né? Deixar quietinho o ruim e expressar, fazer se expressar, falar, eu não sei por que foi isso aqui, mas essa é a denominação científica, né, de expressão ou silenciamento do gene. Então, nós vamos usar a epigenética para silenciar os ruins e expressar os bons, certo? Como é que a gente vê os que são bons e são ruins? Nos polimorfismos. Então, você tem polimorfismos que vão definir isso, certo? Muito bem. Tá entendido? Você, Paulo, que não conhecia, tá tranquilo? Uhum. Tá ótimo.
Então vamos adiante. Então nós sabemos que... Tá muito bom, muito bom. Eu já assisti suas aulas, eu sei o seu poder de clareza, etc. Tô amando também. Eu estava no mudo aqui, mas muito bom. Continue. Então nós já sabemos que o polimorfismo é que vão dizer, né, o alvo daquele tiro epigenético, tá? Muito bem. Então, como é que se faz o estudo para fazer o diagnóstico? Como é que isso se transforma numa ferramenta de exame? O que se faz? Por exemplo, você pegaram 1000 pessoas com Alzheimer e viram qual eram os polimorfismos que elas tinham. Então, eu tenho polimorfismo aqui, 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 aqui. Aí nós fazemos o exame do genético do Paulo e o que a gente descobre? Que ele tem todos aqueles polimorfismos. O que eu digo? Paulo, a tua chance de ter Alzheimer é na lua. Entendeu? Olha, Paulo, não, tu não tem todos, tem 70 polimorfismos que dão Alzheimer. Você tem 50, tá certo? Isso que, claro que tu tem alguns mais importantes, outros menos importantes, né? Mas, de qualquer maneira, vamos só dar uma ideia geral. Se dos 70, você tem 60, mais que 65. Então, a tua chance de desenvolver durante a vida é muito alta. Não, eu só tenho 40. Não, então tu tem uma chance média. Não, eu só tenho 5. Não, então a tua chance praticamente inexiste de você vir a desenvolver o Alzheimer. É assim que se faz, né? E assim, desde que terminou o projeto Genoma em 2003, milhões e milhões, hoje são 2,5 milhões de trabalhos científicos por ano em genética. É uma loucura, né? Tá certo? Então existem 20 e tantos milhões de trabalhos já feitos nesses últimos 20 anos. Então, com todos esses trabalhos, já se investigou muita coisa do ser humano. Desde coisas fisiológicas, né, como o risco de doença, como coisas até psicocomportamentais. Bom, então, você pode, através do exame genético, com esses mais de 20 milhões de trabalhos científicos para conferir o que, comparando com o meu, hoje a gente tem uma precisão altíssima, por conta disso, como diz a Rosângela, de mais de 98%, de dizer que isso é para as doenças e condições que se definirem. Muito bem. Bom, então estamos chegando já no exame, né? Então saímos lá, vimos que tem a genética, tem os polimorfismos, os estudos foram feitos, tá? Como é que nós aplicamos isso para chegar no resultado de saber o que pode acontecer com o Paulo, tá certo? Muito bem. Nós temos que avaliar, tem duas coisas que definem o exame genético. É o número de polimorfismos que você vê no teu exame, que a empresa mostra, e como ela avalia esses polimorfismos, tá certo? Comparando com os trabalhos científicos. Então, é por isso que a Rosângela acabou definindo nós temos no Brasil umas 10 empresas de full DNA, de exame genético. Por que a Rosângela disse, não, eu confio na full DNA, né? Por quê? Pelo seguinte, todas as outras empresas que tem no Brasil, elas utilizam um método de extração de DNA, né? Que consegue pegar da fita de DNA 40, 80, 100, 120 polimorfismos. Então, eles têm 40, 80, 100, 120 polimorfismos que eles conseguiram extrair para avaliar os riscos de doença que você tem. A FullDNA extrai 800 mil polimorfismos. Então, a capacidade de visualização é muito maior. Em vez de ter um polimorfismo para avaliar uma doença, nós temos 40, 50, 60. Entendeu? Então, só aqui já é um diferencial tremendo. Qual é o outro diferencial? Como eu disse, um é o número de polimorfismos. Então, aqui ela já é uma empresa a que mais extrai no mundo, né? Tecnologia israelense, tá? A outra coisa, o que eu faço com essa extração, esses polimorfismos? Como é que eu avalio eles? As outras empresas avaliam na mão, né? Deixa eu ver aqui o teu polimorfismo, deu o TT, a A, tá, ver ali o homozigose, heterozigose, não vou entrar aqui nos detalhes, e ver se você tem risco baixo, médio, alto, olhando um polimorfismo. Mesmo que eu entregue os 800 mil polimorfismos para eles, não vão conseguir, porque 800 mil polimorfismos é uma loucura fazer na mão, né? Não tem como fazer, vai levar 6 meses para dar o resultado para você. A FullDNA desenvolveu, financiada pelo governo israelense, né, obviamente, um sistema de inteligência artificial. Você sabe que hoje inteligência artificial é o grande paradigma também que está mudando tudo.
a inteligência artificial é um sistema de computação que ele vai aprendendo, né? Faz, errou, acerta, faz, errou, acerta. Se sabe que uma inteligência artificial leva 4, 5 anos para começar a ficar realmente inteligente. O sistema da FullDNA tem 11 anos, então ele já está muito inteligente, certo? Então são 7 algoritmos e ele consegue, então, pegar esses 800 mil. E dentro do sistema da FullDNA tem 21 milhões e meio de trabalhos científicos dentro. Então ele consegue comparar esses 800 mil com esses 21 milhões e meio de trabalhos científicos. E é isso que dá essa precisão aí de mais de 99% de resultado. Além de conseguir aqueles 2 milhões e meio de trabalhos científicos que nós estamos falando, né, que tem por ano, é a única empresa do mundo, por conta da inteligência artificial, que também é a única no mundo que tem sistema de inteligência artificial, das outras, a gente sabe que todas as empresas têm no mundo, né, obviamente, né? Pois somos uma empresa internacional, né? Temos no Brasil, temos na Europa, então temos em Israel, temos em Dubai, né? Então temos vários lugares do mundo, então a gente conhece todas as empresas que tem no mundo. E a única que tem também esse sistema de inteligência artificial. E a única que, então, consegue absorver esses 2 milhões e meio de trabalho científico por ano. Porque para absorver os trabalhos, você tem que, na mão também é muito difícil, né? Nós fizemos um cálculo, o nosso cientista lá de Israel chegou a fazer a conta, ele disse que precisaria de 170 geneticistas trabalhando 7 dias por semana para conseguir uma empresa conseguir absorver esses 2 milhões e meio de trabalho. Porque não basta pegar o trabalho, eu tenho que ver se o trabalho é bom, né? Porque você imagina, que eu falei, você pegou 1.000 pessoas, fez um trabalho para ver os polimorfismos, fez com 1.000 pessoas com Alzheimer. Esse é um trabalho bacana. Aí vem outro trabalho científico que o cara fez lá não sei aonde, e ele fez com 5 pessoas com Alzheimer. Não, né? Não dá para dizer, baseado em 5 pessoas, o que pode acontecer, né? Então o sistema de inteligência artificial já vai fazendo o filtro, né? Isso não, isso sim, isso não, isso sim. Ele já filtra, são 4 ou 5 filtros, né? E claro, depois do último filtro passa por pessoas, os profissionais médicos que vão olhar e dizer, tá claro que o sistema é muito inteligente, mas sempre tem um médico no final que vai olhar e dizer, não, realmente pode botar no sistema para comparar com os exames que as pessoas fizeram. Então é um exame de uma precisão altíssima. Com isso, ele serve, eu vou dizer assim, hoje a gente considera que ele tem várias utilidades, né? A primeira realmente é você saber com antecipação o que você pode vir a ter na sua vida. Isso é super importante para as pessoas hoje que querem viver 80, 90, 100 anos, né? Como é que você vai viver 100 anos se você desenvolver Alzheimer, diabetes, hipertensão? Não dá. Tem que ter saúde, né? Tem que ser longevidade com saúde. Longevidade com saúde. Para ter saúde e longevidade, você tem que, daqueles P's lá, né? Você tem que fazer prevenção, tá certo? Então, nós vimos patologia, processo, tratar. Agora, nós temos que partir para prevenção, e para fazer uma prevenção, você tem que saber as predisposições. E o exame genético é o único que sabe dar as predisposições, né? Tá certo? Então, você tem, então, primeiro, essa questão de saber com antecipação, predisposição para fazer a prevenção. Segundo, te ajuda muitas vezes até no diagnóstico, porque às vezes os pacientes vêm com aquele quadro confuso, já perdido, passou por um monte de gente, já não sabe o que está acontecendo. Muito provavelmente, ele vai ter aquilo que ele tem uma alta tendência genética a ter, né? Ele não vai ter uma coisa que ele tem baixa tendência. Então, na confusão, você pega o exame genético, não, mas você tem tendência a ter essa doença aqui. E aí, então, você vai fazer investigação sobre aquela doença que ele tem predisposição alta, muito provavelmente aquilo é que está acontecendo com ele, principalmente nos casos que está perdido. Isso dá a gente chama de assertividade, né? Você ser mais certeiro, você dá uma alta assertividade no seu diagnóstico. Terceiro, você ganha muito tempo, né? Porque você já tem os caminhos que você vai buscar. E você tem o 5º P, que eu não falei, que é personalização. Eu acho que você tem isso, porque a estatística mostra que tem mais gente que tem isso que aquilo. Não. Você, nesse caso, não tem essa, a sua chance de ter é essa. Então, você tem essa personalização do paciente, né? Tá certo? Isso dá uma qualidade no atendimento, né? Isso eleva o nível
tem duas coisas. Para o profissional, além dessas coisas, ela aumenta o nível da tua consulta, tu passa para outro patamar, porque tu está usando um exame de reconhecimento científico de primeira linha, tá certo? Com tecnologia de primeira linha, que te deixa, então, muito confortável para trabalhar com o teu paciente, e isso gera no paciente confiança no profissional, porque está aqui, ó, você tem, eu não estou inventando, e gera uma coisa também que eu chamo de fidelização do paciente, né? Por quê? Porque os pacientes estão perdidos, cada um fala uma coisa para ele, eu não sei o que eu tenho, não sei o que eu posso ter, os pacientes estão confusos, e você não está aqui, ó. O que você pode ter é isso, isso, isso. Aqui, ó. E isso é toda a sua vida. Outra vantagem do exame genético. Você não tem que fazer todo ano, nem a cada 6 meses. Você faz uma vez na vida toda. Vale toda a sua vida. Se fez com 30, vai valer com 40, 50, 60, até o último dia da sua vida. Você fez para o teu neto quando ele nasceu, vai valer até o último dia da vida dele. Então, o exame tem uma vez, entendeu? Uma vez. E vai te servir para sempre. E como é uma vez e os teus riscos e suscetibilidades são para a vida inteira, você pode dizer para o seu paciente, ó, você tem um risco altíssimo de ter diabetes. Tem que vir todo ano aqui para a gente avaliar se você está desenvolvendo ou não e fazermos o tratamento epigenético para você não desenvolver. Então, isso cria confiança no paciente e fidelização dele ao seu profissional, né, que sabe fazer isso. Tá certo? Rosângela, falei muito. Olha, eu achei maravilhoso, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, posso? Todas? Claro. Quando você faz o exame, você vai ter um panorama geral de tudo, você vai ter que focar em alguma coisa? Essa é uma pergunta. E a outra é se ele dá também predisposição para doenças infecto-contagiosas também, ou são as doenças apenas as crônicas, né? Como que esse processo acontece? A gente pode avaliar, porque a gente consegue avaliar o sistema imunológico do paciente, né? Então, você, por exemplo, nós criamos um painel de COVID, né? Então, eu consigo ver se você tem suscetibilidade alta, baixa ou média de pegar o COVID, tá entendendo? Eu, por exemplo, tenho suscetibilidade baixa, minha esposa tem suscetibilidade baixa, o nosso filho tem suscetibilidade alta, ele pegou. E no pior momento, aquele momento que está explodindo, ele estava lá em casa. Começou a passar mal, tá, aquela hora tá vírus voando para tudo que é lado. Eu e a minha mulher não pegamos. Então você vê que a suscetibilidade... Nós fizemos trabalho científico sobre isso, saiu em revista indexada o nosso exame, saiu em revista indexada internacional sobre o nosso painel de Covid. Aí ali maravilhoso, maravilhoso. Nós conseguimos, no painel nós dizemos se a pessoa tem... além do risco de suscetibilidade baixa, média ou alta, se ela tem risco de ir para UTI, de fazer explosão de citoquinas, de pegar outras H1N1, né? Então, assim, pegar essas doenças respiratórias e tal. Cara, nesse momento, nós estamos dando, a maior parte das vezes, nós estamos dando para os pacientes esse exame, quando eles fazem o outro exame, né? A gente dá esse exame para os pacientes, porque é um momento que socialmente isso tem que ser feito, né? Sem comprar. Como é que nós podemos entrar em qualquer área, mas nós temos um exame base que todo mundo tem que pedir, né? Entendeu? Que chama-se saúde do homem para homem e saúde da mulher para mulher, certo? Esse é o exame que a gente chama de entrada, esse é o que a pessoa tem que começar pedindo, né? Porque esse passa pelas principais condições que pega, acho que 90% da clínica, entendeu? Diária, né, Rosângela? Acho que pega mais de 90%, né? Tudo que for mais comum, a gente vai conseguir pegar ali, e até algumas outras coisas. Sim. Então, é um exame muito... Sozinho ele já é suficiente. Já. Então, a entrada seria dessa forma, mas você pode também fazer depois deste primeiro exame. Sim. E até juntamente com esse primeiro, pedindo esse primeiro, você vai ter vários outros painéis que pode avaliar, porque a leitura do DNA vai ficar... Isso também é uma característica deste laboratório, diferente de todos os outros. Na hora que extrai o DNA, ele vai ficar com o teu DNA guardado em código. Ninguém sabe que é o teu, tá? Mas ele vai estar lá, e vai ter um código para saber que é o teu. Então, este DNA vai estar lá, disponível para você depois fazer outros painéis que você queira. Isso é muito interessante. Esse painel primeiro, esse de saúde do homem e da mulher, né, são diferentes porque, assim, as questões ginecológicas são diferentes, principalmente, né, tá certo? Então, ele passa por todo o sistema.
o sistema digestivo, o sistema circulatório, o sistema endócrino, o sistema neurológico, o sistema cardiovascular. Entendeu? Ele passa por todo o sistema, risco da parte oncológica. Então, ele é o que dá a visão geral do paciente com todas as principais doenças da clínica, esse painel de saúde do homem e da mulher, entendeu? Aí depois, se o paciente quiser, digamos assim, no próximo ano, ele diz, olha, surgiu uma questão de câncer na minha família, eu quero dar uma avaliada em toda a parte oncológica. Aí tem um painel só oncológico, entendeu? Que aí vai ter também umas 60, 70 condições só oncológicas. Mas lembrando que nos iniciais já vai ter os cânceres mais comuns. Sim, os principais cânceres vão estar nisso aí. No primeiro já passa pelas principais coisas que cobrem 90%, entendeu? É que às vezes o cara quer ver se tem algum câncer raro, alguma coisa específica, então aí ele vai pedir um específico. É que é ilógico pedir um painel específico de uma área, um painel só cardiovascular, entendeu? Quando, na verdade, tu tem que passar por todo o teu organismo primeiro, né? Não adianta entrar numa coisa específica sem passar por toda a geral toda, né? Pegar o cardiovascular, o neurológico, o oncológico, o endocrinológico, o imunológico, entendeu? Então, você passa o painel de saúde do homem e da mulher, passa pelas principais condições. Por isso que a gente fez esse, porque esse cobre mais que 90% da clínica dos profissionais, e ele está com o seu paciente e tudo que pode acontecer com ele em geral, né? Tá certo? Depois, ele pode pedir um painel secundário, como a gente chama, né? De alguma coisa específica, se ele achar necessário, né? Que é muito bem barato também, né? Maravilha, olha, algumas perguntas aqui muito importantes, né? Eu sei que tem muito mais coisa para falar, mas a Maria Bethânia, que é nossa aluna da pós, pergunta onde faz o exame, e eu acho que é ela mesma que pergunta depois isso. No curso da pós teria uma explicação sobre isso. Na pós a gente fala muito de epigenética, né, Rosângela? E da genética, na verdade, eu estou gravando um vídeo, uma aula, é uma aula bônus que vai fazer parte de todos os nossos cursos. Então, todos os nossos cursos vão passar a ter uma aula bônus desse exame. E onde faz? Aí eu acho que é o Giovanni, né, que responde. Sim, tudo bem, pessoal. O exame, ele é indicado a ser feito por um prescritor, né? Então, o prescritor ele pode entrar em contato conosco pelo site, pelo suporte, ou pelo e-mail também, e a gente passa toda a orientação, todo o suporte para poder entender como funciona o sistema, a prescrição. E é tudo muito simples, é muito cognitivo, né? Então, a gente tem um atendimento também comercial, e todas as informações do início ao final do processo para fazer o exame, para prescrever o exame, né? E dúvidas pertinentes aí ao uso do site e mais dos processos, a gente também tem um tutorial que a gente envia para o prescritor, bem passo a passo, né? Para todo mundo ter a possibilidade de chegar lá e conseguir fazer o seu cadastro e sua prescrição. Os prescritores, eles podem... Os chamados prescritores, na verdade, são profissionais da área de saúde. Esse exame tem uma grande vantagem, ele não exige que seja médico, nem nutricionista, pode ser de qualquer área da saúde, e podem ser os nossos terapeutas, que a gente tem aí vários cursos de formação de terapeutas. Então, os profissionais, eles podem se cadastrar. Nós temos alguns representantes, que são os captadores desses profissionais, que vão dar um apoio também logístico e um apoio mais científico. Então, mais ou menos vai funcionar como a gente já trabalha com os quânticos. Você pode entrar em contato o teu primeiro contato pode ser com o representante, que vai te orientar, e você vai acabar entrando numa espécie de rede, vamos chamar assim, que vai ser a rede de contatos em que você vai tirar as dúvidas ali. Então, todas as questões científicas, elas vão ficar bem esclarecidas, porque a gente vai criando esses grupos com as pessoas que se interessam em usar esses exames na sua clínica, né, nos seus atendimentos. Se aqui tiver algum que não é profissional da área de saúde e gostaria de fazer um exame desses, pode entrar no privado, inbox comigo, que eu vou orientar alguém da tua área que pode fazer a solicitação deste exame, tá? Entre no inbox do Instagram, tá? Comigo. E a Adriana justamente perguntou sobre isso, não sendo médica, né, como fazer. Então, falando com você sobre isso, vou pedir para o Giovanni colocar aqui no chat privado
do StreamYard, o site, os dados, tudo certinho, para o Beto publicar aqui no YouTube, tudo, para que o nosso pessoal saiba. Sim, os contatos. Uhum. Isso. Pode entrar direto com o Giovanni, o contato pode ser direto com o Giovanni, e ele faz essa orientação de distribuição, ou pode ser os contatos que eles já têm com o pessoal da Fisioquântica, que também eles vão acabar no Giovanni, né, Giovanni? Vão acabar tendo a grande vantagem de fazer parte da nossa rede é a parte científica, que a gente vai dar todo esse apoio na parte científica, porque é aquilo que o José Irineu falou. Nós não queremos só ter mais um exame na mão dos prescritores, ou dos terapeutas, ou dos médicos, ou seja, de quem for que vai trabalhar com isso na área da saúde. Não adianta nada, gente, nada. Eu já tive casos de pessoas que me mandaram 120 páginas para mim ler de um exame que não prestava para nada, porque não me ajudava coisa nenhuma, né? Então, não é isso que nós queremos que seja focado, que seja simples, e que a pessoa que vai pedir o exame, quando o exame chega, tem que saber o que fazer com ele. Esse é o problema, porque as pessoas podem ter o exame e não saber o que vão fazer com aquilo. Aí não adianta nada fazer um exame que você não vai aproveitar. E a nossa proposta é criar as redes para poder ajudar as pessoas a ter uma ação em cima do exame. Eu tenho uma predisposição já definida para o meu paciente, o que meu paciente precisa fazer para não desenvolver ou para silenciar esses genes, né, silenciar esses polimorfismos. E é aí que vale a pena fazer o exame. Então, a proposta é essa, eu acho que é uma proposta que a gente vai ter ao longo desse final de ano aí, até o final do ano, eu pretendo que tenhamos grandes redes de prescritores cuidando melhor dos seus pacientes. Aí vem a função da doutora Rosângela, que vai ser ensinar para vocês como é que se faz, a partir do exame, como é que se faz a epigenética para ajudar a resolver os problemas que já se expressaram, né? E a manter quieto aqueles que não se expressaram ainda. Aí nós vamos ter longevidade com saúde, com certeza. E eu acho que nós temos as melhores, eu falo nós também, não só falando do exame, mas na parte do tratamento, que eu faço parte do mesmo universo, né, terapêutico, né, nós temos as melhores ferramentas para fazer a epigenética e evitar que as coisas aconteçam, assim, sabe? Eu acho que eu conheço várias áreas médicas, tudo, e eu acho que nós somos o grupo que temos as melhores ferramentas para fazer prevenção e tratamento dos pacientes. Principalmente prevenção. Hein? Os outros não têm as ferramentas de prevenção que nós temos. Tá certo? Perfeito. E quem está fazendo os cursos está assim, correndo na frente milhares de anos em relação aos outros. Chega a ser covardia, entendeu? Então, vai ser muito bom. Vocês têm que... como a doutora falou, não é o exame que exija que seja médico. Qualquer profissional de saúde, seja médico, nutricionista, farmacêutico, biólogo, olha que coisa mais linda! Gente, esse aqui é o Jonah, meu primeiro neto, prematurão de 1 quilo, nasceu com 27 semanas e 1 quilo. Eu ia falar para você fazer isso no final, mas perfeito, já ilustra desde agora. Esse aqui é o neto milagre, esse é o neto bônus. Chegou logo em seguida, tudo normal. Perfeito, você pode ser médico, nutricionista, farmacêutico, biólogo, terapeuta, não tem problema. O exame não é restrito, porque ele é um exame... que não é de invasão do paciente. Né? Doutor José Irineu, olha, Renata Parisotto pergunta, queria saber como funciona o exame genético para autismo e ação epigenética. Então, nós temos um painel específico para autismo. Né? Tá? Porque isso é uma coisa para criança, né? Tá certo? Então, tem um painel específico para autismo. Painel maravilhoso. Tá certo? Painel do TEA, que a gente chama, né? Transtorno do espectro autista. Né? É um painel fantástico, fantástico.
pode pedir o painel transtorno espectro autista. Né? A nossa sugestão aí, agora eu vou meter, já que ele falou que é epigenética comigo, a nossa sugestão é justamente trabalhar dentro do espectro autista. Nós já trabalhamos com a epigenética a partir de um diagnóstico. Quando você tiver a avaliação feita pelo exame genético, nós vamos poder trabalhar mais ainda personalizadamente. Muito. Mas a vantagem é essa, de você ter noção onde que está, né, o detalhe que está desenvolvendo esse transtorno. E aí a ação com certeza vai ser muito mais eficiente, vamos dizer assim. Mas nós temos já a parte epigenética com a nutrição, com a questão da dieta, de retirar alimentos dissonantes. A gente já tem alguns protocolos bem estabelecidos com grandes resultados, né? Nós temos, por exemplo, eu tenho dos meus pacientes, enquanto eu estava atendendo em consultório, eu tenho dezenas de pacientes autistas que, ao longo de 2 a 5 anos de tratamento, porque são coisas que você vai ter que ir silenciando os genes gradativamente, mas ao longo de um prazo aí entre 2 e 5 anos, eles saem do espectro. De um neurologista que fez o diagnóstico dizer assim, não, eu errei o diagnóstico, essa criança não é autista. Então, realmente, nós já sabemos que dá para a gente cuidar dessas pessoas, dessas crianças, e pessoas, porque hoje nós estamos fazendo diagnóstico de autismo mais leve, em adultos, né, que passou despercebido, era aquela pessoa diferente, e hoje a gente sabe que são autistas, né? Então, é muito possível, junto com as frequências, as essências vibracionais, e junto com a nutrição. Isso não dá para escapar disso, tá? Nutrição e informação é o básico da epigenética, ok? O exame nosso vai mostrar, eu nem sei quantas condições tem, mas condição é cada coisa, né? Entendeu? O risco de Alzheimer é uma condição. Risco de AVC é uma condição, risco de hipertensão, isso cada coisinha é uma condição, né? Tá certo? Né? Cada coisa avaliada é uma condição. A empresa tem quase 3 mil condições hoje, entendeu? Tá certo? Então você tem um cabedal de possibilidades aí que, síndromes raras nós temos. Aí, eu quero pesquisar síndrome, mas tem que pedir especificamente depois se vai ser rara. Mas o painel de saúde do homem e da mulher é o que cobre 90% da clínica adulta, né? Nossa, né? Por isso que a gente diz, tem que começar por esse, né? Tá certo? Uhum. Olha, a Renata Parisotto está perguntando, quem não é da área médica ou biológica pode fazer o curso? Deve. Esse é o nosso público que tem sempre nos acompanhado, Renata. O Beto vai postar aqui o contato do telefone da pessoa que você pode procurar, mande uma mensagem, amanhã ela já te responde sobre essas perspectivas, tá? E ela mesma fala que o adulto que tem o transtorno de espectro autista é ela mesma, né? A Leila te elogia muito pela sua didática, doutor José Irineu. É fantástica, agradece. E pergunta, a Ana Lígia pergunta se você vai dar um curso nessa área também. Se for, a Ed o convida. Não, vamos montar, a gente está pretendendo montar um curso sim. Depois nós dois conversamos em privé. Perfeito. Agora é inbox, agora mudou o mundo, né? Tudo inbox. Tô tendo que virar jovem de novo. É bom que assim a gente mantém sempre o cérebro em ação. Funcionando. Nós somos bipolar, né? Jovens aqui e vovô ali, né? A nossa bipolaridade, né? Não, mas vocês sempre, a didática dos dois é impressionante, e é por isso que eu acho que a gente tem tantos alunos de outras áreas que nos procuram, né? Porque eu acho que o bom comunicador, o bom professor é aquele que explica para quem não sabe. Não adianta explicar para quem já sabe. Então, você tem que ter essa característica. E assim, a Rosângela eu estou sempre vendo, mas hoje, realmente, Irineu, eu vi você falando, a sua didática é impressionante, porque eu sou professor de outra área, mas a gente está aí, né, nesse meio, né, de pontuar os P's, né, trazer, voltar, isso realmente é
é muito legal, né? Parabéns, né? Acho que a gente está sempre juntos aí com pessoas com esses talentos maravilhosos. Eu acho que não é só o conhecimento, é saber passar. Isso é essencial, né? Muito legal. Eu estou sempre atrás da Rosângela, né? Tem nem trem, né? Eu acho que é um dom especial você saber expandir esse conhecimento, repassar, porque às vezes a pessoa ela pode conhecer, mas não consegue. Isso aí é muito complicado. Nós temos pessoas brilhantes, às vezes, professores, que chegam em sala de aula, tem jeito. Aí são dois talentos, é o conhecimento e a comunicação, né? Isso é importante. Eu temos vários colegas nossos que a gente conhece que sabem muito, alguns sabem mais que nós. E não sai. É muito interessante. Né, Rosângela? A gente conhece. É verdade. E a gente olha, nossa, cara, a gente bate. Quando a gente bate papo, parece. Nós dois batemos papo, né? Parece papo de louco, né? Porque nós estamos numa outra conversa. É diferente a conversa. Né? Mas a gente vê o cara, esse cara sabe pra caramba. A gente vê na aula e o cara não. Nada. Parece que não consegue explicar absolutamente nada. Não. A coisa está desorganizada, acho, também, do cara, não sei a dificuldade. Enfim, a rasgação de seda aqui começou com a minha parte, né? Tá grande? Mas, enfim, a gente está chegando. Mas acho que a gente tem que falar isso mesmo, né? A importância disso, né? De que essas pessoas estão conosco dentro desse projeto maior, que é passar a informação. A gente não retém, a gente está sempre do lado das pessoas que perguntam. Eu tento ler todas as perguntas aqui, mas eu não acompanho também, viu? O pessoal não tem esse talento e tento fazer aqui o melhor que dá. É apenas uma live, né? A gente vai pensar num curso específico, né? E no curso na nossa pós a gente tem muito sobre a epigenética. Já temos 1 hora de live e eu queria ainda fazer algumas perguntas aqui. A Maria Ramos pergunta em qual revista saiu a susceptibilidade para a Covid, né? Não sei exatamente. Saiu uma revista indexada indiana. Eu não sei dizer agora, que eu posso passar depois do trabalho, não tem problema nenhum. Tá? A Leila eu tenho o link lá, pessoal. Pode anunciar aí que eu tenho o link, eu ajudo a divulgar. Só me pedir que eu passo certinho lá o material, doutor. Tá comigo o link. Isso, então, os contatos de Giovanni estão aqui embaixo, tá, da tela. Por favor, podem acessar e mandar para ele, né? Giovanni, se prepare, amanhã você vai ter um dia cheio. Tranquilo, aí já analisei o meu psicocomportamental para me preparar psicologicamente. Sempre é bom a gente entender o pessoal, surgem muitas dúvidas, né? E as dúvidas que o pessoal chama são bem interessantes, porque a gente também aprende. Também, entendeu? A interpretar o perfil do nosso prescritor. E com isso a gente consegue preparar material, ficar mais afinado, uma linguagem que nem o doutor usa, né? Que é uma linguagem mais do tete-a-tete do dia a dia. Então a gente chega no consenso da comunicação e as pessoas gostam disso, né? Se sente em casa, exatamente, se sente em casa. Eu acho que é isso, da gente acolher quem precisa da informação, né, Giovanni? Olha, a Leila Mello faz uma pergunta interessante, que é: se o ambiente mutar o gene, é necessário refazer o exame? Como é que é? Se o ambiente mutar o gene, é necessário refazer o exame? Eu não sei se a gente tem a capacidade de mudar o gene. Não muda gene, tá? O gene não muda. O que o ambiente faz é silenciar genes ou expressar genes. Então, a epigenética vem do ambiente. Tanto o ambiente celular, intracelular e extracelular, quanto o ambiente mesmo, o ecossistema em que a pessoa está. Então, por isso que a gente fala muito em como que você tem que cuidar de você, para você ter, através da epigenética, a possibilidade de você silenciar os genes ruins e expressar os genes bons, né, que seriam os saudáveis, o que te dá saúde. Isso é algo que está cada vez mais sendo estudado, mas o gene em si, ele não muda nunca. Depois que grudou lá papai e mamãe, fez metade do código genético da mãe, metade do pai, juntou, esqueça, todas as tuas
mais de 50 trilhões de células vão ter o mesmo código genético. Apesar, me lembrei de uma piada. Você sabe que eu gosto de contar piada, né, Rosane? Que a criança chegou para a mãe e disse assim, mãe, de onde é que a gente vem? A mãe disse assim, não, a gente vem do Adão, da Eva, e papapi, papapá. E aí, em dúvida, ele falou, perguntar, pai, de onde é que a gente vem, né? E o pai disse, não, a gente vem do macaco, e aí veio aquela conversa darwinista, né? Aí a criança voltou para a mãe e disse, mãe, você falou que a gente vem do Adão e Eva, e o papai falou que a gente vem do macaco, eu estou confusa. E a mãe disse assim, não, é que eu falei da minha parte da família, ele falou da dele. Eita! Olha, a cara não muda. Diz que é uma vez na vida que faz o exame, né? Tá? Então, essa pergunta que ela ia fazer também, que a pessoa idosa pode submeter ao exame, já está respondida, né? Claro. Qualquer idade. E assim, desde recém-nascido até sei quantos anos tiver. Olha, Maria Ramos, essa pergunta eu te aconselho a falar diretamente no privado com o Giovanni, qual o valor, critério, tempo e local para o exame? Acho que é melhor no privado, né? Isso. Adriana Gonçalves Santos pergunta, quando vemos no exame a parte de minerais, por exemplo, o que significa? Que tem uma dificuldade de absorção. Eu acho que aí é um exame que não é do FUDNA, é esse? Também. Sim, também tem. Então, assim, gente, a gente tem os básicos que vão nos dar uma visão geral e vai ter alguma coisa da nutrição também. Se a pessoa tiver alguma dificuldade nutricional, ela faz o básico e pede um outro painel nutricional para complementar um pouco mais. Mas colhe uma vez só o seu DNA, é único. Você colhe uma vez, fica lá para sempre, guardado as 7 chaves, que é muito sério, né? Que é lá em Israel, então vocês podem confiar. Não, porque vai assim, quando a pessoa colhe, aquilo gera o exame tem um número. O que vai para Israel é o número, então eles não sabem quem é, isso é questão de segurança de dados, né? Então chega lá o número, entendeu? Só quando chega aqui, na hora da emissão que vai para o profissional de saúde, aí junta com o nome do paciente, entendeu? O nome do paciente fica isolado, isso é lei internacional, por exemplo. Na Europa fica na Europa, em Dubai fica em Dubai, não pode sair do país de origem, entendeu? Isso é lei internacional e a gente usa. Então, Dubai só sabe o nome de quem é de Dubai em Dubai, só sabe quem é de Europa, só sabe quem é do Brasil no Brasil. Sai número. Então, lá em Israel tem um monte de números, não sabe nem de onde é que é, nem quem que é, entendeu? Tá certo? Isso é lei de proteção de dados, né? Uma coisa importante... Pessoal, só um pouquinho. Deixa eu só interromper. A Odine, a Maria, estão perguntando o contato do Giovanni. Está aqui, ó. Rola embaixo da tela, que o Beto já publicou ali os contatos dele, o site, etc. Tá? Estão todos ali. Veja aqui embaixo da tela do YouTube. Na descrição do vídeo. Isso. Na descrição. Diga, desculpe. Não, o que eu ia dizer é que o banco de dados, né, desse laboratório é imenso e com altíssima segurança, porque este laboratório é o que faz os exames para o governo de Israel. Tá? Então, isso é segurança absoluta, né? Eu acho que é fundamental isso, né? Olha, nós já passamos de 1 hora, vou ter que pedir para que a gente encerre. Eu sei que todo mundo vai reclamar aqui, porque quando a live é boa, e na verdade todas são, mas uma melhor que a outra é difícil, né? E tem o depoimento da Leila, que já fiz dos meus 3 filhos e adorei saber sobre a credibilidade da empresa. Obrigado pelo depoimento, Leila. Né? A Cristine Vaghetti fala como falar com Giovanni, tenho interesse de ser prescritora. Aqui embaixo na descrição do vídeo você tem os contatos, tá? Vamos para o encerramento, então, infelizmente, né? Todo mundo fala, olha, Renata, claro, né? A gente sabe disso, é muito bom. E eu acho que eu nunca perguntei tanto como nessa live também. Interessante, é bom sempre aprender. Então, vamos fazendo as considerações. Acho que o Giovanni faz de novo ao vivo, então, fale dos contatos, Giovanni, que você postou, para que aí o pessoal ouça e veja, né, por todos os meios sensoriais possíveis. Bem, pessoal,
eu sou coordenador, então, de atendimento, e toda conexão com o prescritor passa através dos nossos atendentes. Então, eu vou lhe passar para vocês aqui o contato do suporte e o meu contato, tá? Vocês podem chamar nos dois, que a menina vai estar orientada lá, que atende, a direcionar para mim. É só falar que viu a live e quer falar com o Giovanni, tanto no meu contato quanto no outro. Então, vamos lá. O contato do Giovanni é o DDD 51-99494-8668, ok? E o do suporte, que aí vocês peçam para falar comigo, né? Mais um canal de comunicação, é o DDD 51980509891, ok? Então pode chamar nesses dois aí que está bem tranquilo. Nem vou passar, acho que e-mail, porque hoje em dia a gente usa mais o WhatsApp, né? Uma ferramenta muito mais dinâmica. Pode chamar que a partir de 8h30 amanhã já vou estar conectados aí esperando por vocês. Obrigado, Giovanni. Não mandem de madrugada, pelo amor de Deus, ok? Só amanhã. Só eu que posso. Eu sou a única que posso. Que ela não dorme, e que ela manda mensagem para mim às 3 da manhã e fala, como que você não me respondeu? Eu acordo com as mensagens dela. Por um lado é bom, né? Imagina que eu estou assim, eu estou 2 horas antes do Brasil, ou seja, no Brasil aí é 7, aqui é 5 da tarde agora, tá certo? E Israel é 6 horas da frente do Brasil. Então, eu estou nesse momento 8 horas de Israel, entendeu? Então, imagina que eu acordo normalmente 6 da manhã, 6 e pouco. Eu acordo às 6 e já tem um monte de mensagem do pessoal de Israel para mim. Eu também já acordo atrasado. 8 horas. Para eles, 6 daqui, 6 e 8, 2 da tarde lá, entendeu? Então Mas de qualquer maneira, eu vou me despedir da Rosângela, porque eu acho que a Rosângela tem que ser a última a se despedir, né? Então eu quero agradecer a todos, nós estamos sempre à disposição de vocês, tá bom? Estamos à disposição da doutora Rosângela, de você, Paulo, e eu acho que realmente esse é um grande paradigma. Você vê que a Rosângela está sempre nos paradigma novo, né? Ela gosta de novidade, né? Então ela está no paradigma da quântica, que é o maior paradigma novo da parte terapêutica, e agora ela está no grande paradigma do diagnóstico, que é o exame genético, né? Então eu quero agradecer e parabenizar, né, pela Rosângela ser esse ícone do mundo novo, né? Ela gosta de se incomodar, entendeu? Porque dá uma trabalheira do cacete. Então, eu parabenizo ela pelas virtudes e pela paciência dela, né? De estar nesse mundo mas ela está querendo o melhor para toda a humanidade, né? Entendeu? Então isso é bacana e eu agradeço poder estar participando disso com todos vocês, tá bom? Muito obrigado. É isso que a gente busca sempre, Irineu, que a gente quer o melhor para todo mundo o tempo todo, porque é uma luta incansável nossa, isso. E desde o momento que eu conheci a Dora Rosângela, a gente percebe isso. E você também, quero agradecer muito você, Giovanni, né, pela tua paciência conosco, né, pela tua disponibilidade, e foi um prazer tê-los aqui. Muito obrigado. Rosângela. Isso é missão, né? Eu acho que a gente está numa cruzada aí, numa missão. Na verdade, eu queria agradecer realmente a presença deles aqui com a gente. A gente acaba tendo agendas complexas, então temos que sempre nos organizar, mas que bom que deu certo. Agora eles estão brincando, né? Eles vêm a hora que eles querem, não é a hora que a gente quer. Lindos. São mesmo. E a Picurrucha aqui, que também quis Nascentes do Tempo, está uma graça também. Bom, o que eu gostaria de deixar bem claro aqui é a grande vontade que realmente eu tenho de trazer mais saúde para a nossa população. Nós precisamos fazer com que as pessoas sejam mais saudáveis e de todas as formas possíveis e com qualidade, com competência, e a gente está realmente nessa missão, eu e o Paulo Bataclin aí, né, pelo menos nós estamos fazendo a nossa parte um pouco mais, para que as pessoas aprendam realmente por informação e conhecimento de qualidade, né, que é a grande diferença de tudo que está por aí. Eu era totalmente
né, presencial, eu virei digital com a história da pandemia, e eu me surpreendi com a quantidade de informação que tem de má qualidade, né, dentro da internet. Então, a gente veio realmente para fincar a bandeira da qualidade de informação, qualidade de conhecimento, e trazer coisas realmente que valem a pena, né? E vale a pena vocês ficarem 1 hora aí com a gente, 1 hora e pouco com a gente, em vez de estar vendo porcaria da Globo Lixo, ou seja, do que for, né? Então, eu fico muito feliz que vocês tenham tirado esse tempo para ficar com a gente, tanto nós aqui, os 4, quanto quem está nos ouvindo, mas o mais importante é que vai ficar gravado e vocês vão poder convidar outras pessoas para assistir, e a gente gostaria realmente de fazer com que isso seja uma espécie de semente para que se consiga ampliar e alcançar o maior número de pessoas possíveis, mostrando que não quer dizer que o diagnóstico que vocês receberam é definitivo, dá para a gente fazer alguma coisa a respeito, e se você está todo enrolado, não sabe o que tem, aí melhor ainda nós podemos fazer um diagnóstico genético e fazer realmente a epigenética. E se nós fizermos isso com as pessoas mais jovens, a gente pode, de repente, conseguir que a próxima geração seja uma geração muito mais saudável que a nossa. É isso, gente. Gratidão. Pessoal, muito obrigado a vocês. Terezinha está dizendo que não conseguiu achar o contato do Giovanni. Tente rolar sua barra para baixo aqui do vídeo, tem a descrição do vídeo, você vai achar o telefone dele, ou quando você rever o programa de novo, ele falou, no final, veja lá, no final do programa, ele fala o número também. Então, você pode achar de novo. E aí, quem tiver, só um pouquinho, quem tiver com celular, não aparece a descrição. Você tem que clicar naquele sinalzinho embaixo do vídeo para abrir a descrição. Eu vou dar, ele colocou aqui no privado, tem o e-mail que chama contatos no plural, @fulldna, full de completo, FULL, fulldna.com.br. Contatos@fulldna.com.br.